ouviram falar no caso Nilson Pátero? O comerciante diz que foi abduzido 2 vezes e ficou 5 dias no espaço. E aí, gente, eu sou o João Pedro Castelli. E eu sou Bruno Bertoni e essa é mais uma Transmissão Fantasma. O Nilson Pátero era um representante comercial de livros, e em 22 de maio de 1973, ele estava em Oswaldo Cruz, no interior de São Paulo, em uma reunião com outros representantes. E quando o evento acabou, por volta das 23 horas, ele seguiu seu caminho em direção à cidade de Catanduva, também em São Paulo. Já na estrada, debaixo de muita chuva, ele encontrou um rapaz que pedia carona na rodovia, próximo à cidade de Salto do Avanhandava, também interior de São Paulo. Um pouco hesitante por se tratar de um estranho, ele parou o carro ali e começou a conversar com o rapaz. E ele aceitou levar o rapaz até a cidade de Catanduva, ali na rodoviária, porque ele ia pegar um ônibus até Itajobi, ali perto de Catanduva. De acordo com o Nilson, o rapaz se sentou de uma forma diferente no banco do passageiro, com uma caixinha dourada em sua mão virada em direção para o Nilson. Depois de 50 metros andados, o Nilson percebeu que, sempre que ia fazer uma pergunta para o rapaz, ele imediatamente interrompia, antes mesmo dele começar a falar. O rapaz misterioso fazia perguntas sobre a vida pessoal e profissional de Nilson. Alguns minutos depois, o Nilson decidiu parar em um posto de gasolina para tomar um café e tudo mais. Na ocasião, ele conseguiu prestar mais atenção no rapaz e viu que ele tinha mais ou menos 1,80 m de altura, os olhos azuis, cabelo loiro e ele usava uma jaqueta também. No posto de gasolina, o Nilson pediu por um café e o rapaz pediu uma garrafa de água mineral. No entanto, ele bebeu apenas um dedo de água do copo, indicando que talvez ele não estivesse com tanta sede. Chegando em Catanduva, por volta das 3 horas da manhã, o cara falou para ele que não tinha mais ônibus para Itajobi e o Nilson decidiu levar ele até a cidade, ele foi super gentil e falou que levaria ele até lá, que a cidade ficava a uns 25 quilômetros dali, então não era muito longe. O rapaz, chegando na entrada de sua cidade, desceu do carro e agradeceu ao Nilson pela carona que tinha dado e disse que qualquer hora iria visitá-lo. É aqui que a coisa começou a ficar um pouco estranha. Quando o Nilson estava voltando para Catanduva, ele percebeu um feixe de luz azul que iluminava ali o painel do carro e onde o foco de luz pegava, o carro ficava transparente, ele conseguia ver os motores, as peças dentro do carro. Ainda bem que ficou só um pouco estranho, imagina se tivesse ficado muito estranho. Nesse momento, o rádio começou a dar um pouco de interferência e o carro simplesmente parou. Ele alega que viu, a poucos metros de distância, um objeto brilhante no céu e ele colocou o rosto para fora do carro. É interessante dizer que até então o Nilson nunca tinha ouvido falar muito sobre discos voadores, então acreditou que a luz fosse apenas um helicóptero. A luz batia no automóvel inteiro, fazendo parecer como vidro. Ali, assustado com aquilo, ele pensou que o negócio tinha derretido o carro dele e ele desceu do carro para tentar fugir daquela coisa esquisita que estava acontecendo, mas ele disse que sentia como se tivesse uma tira de borracha prendendo ele pela cintura e que não deixava ele correr. Ele ficava ali tentando correr, mas no final das contas ele ficou no mesmo lugar. Foi quando o Nilson desmaiou. O representante comercial foi encontrado na manhã seguinte jogado na sarjeta por uma perua que seguia para a feira. Os passageiros resolveram ajudá-lo. Ele percebeu que, embora ainda estivesse chovendo muito, ele estava seco, molhado apenas na frente por causa da água da sarjeta. 3 dias depois ele percebeu que tinham aparecido algumas manchas escuras no corpo dele e um grupo de ufólogos levou ele para São Paulo, porque eles se interessaram pelo caso. Além disso, o cabelo dele tinha ficado um pouco mais escurecido do que o normal. Embora ele achasse que fosse por causa da água da sarjeta e por causa da sujeira, todas as vezes que ele tomava banho, o cabelo não voltava ao normal. Ele passou 5 dias em São Paulo fazendo vários exames, como alguns eletros, biópsia daquelas manchas e tudo mais. Aqui vocês estão vendo uma nota fiscal, né, do Hospital Padre Albino, de número 3.843, datada do dia 22 de maio de 73, às 6h45 da manhã, 4.71, e aqui está a nota fiscal que ele pagou, R$ 67,10 na época, né? E aqui estão os recibos e aqui uma declaração do médico dizendo das condições que o senhor Nilson Pátero chegou ao hospital.
Pouco mais de um ano depois, em abril de 74, o Nilson voltava da cidade de Marília, também no estado de São Paulo, por volta das 10 horas da noite, quando o mesmo feixe de luz apareceu de novo. Antes mesmo de conseguir descer do carro para fugir, o Nilson sentiu algo puxando-o para cima, fazendo com que ele flutuasse. Ali, desesperado, sem saber o que estava acontecendo, ele sentiu que ele foi levado para dentro de uma nave. Lá dentro, ele se viu em uma sala com algumas luzes azuis, umas máquinas estranhas, e de repente surgiu uma figura no fundo da sala se aproximando dele. E para surpresa dele, era justamente o cara que ele tinha dado carona um ano antes. O rapaz se apresentou como Alex para ele e falou para ele ficar calmo, que nada de ruim ia acontecer. Depois disso, o Onilson meio que perdeu a consciência um pouco e se sentou em uma cadeira, em uma poltrona. A partir desse momento, ele diz que ele não se lembra muito o que aconteceu de uma forma muito consciente, porque até então ele estava consciente e de repente ele já não sabia muito o que estava acontecendo com ele, e ele tem alguns flashes de memória, mas nada muito cronológico que ele possa entender de verdade o que aconteceu ali. Uma dessas memórias é que ele viu um clone dele mesmo ali dentro da nave e, além disso, uma cidade que parecia uma cidade europeia, ele conta, fora da Terra. Depois de 5 dias, ele simplesmente foi deixado a 1.300 quilômetros de Marília, onde ele tinha sido abduzido. Quando ele percebeu, ele estava em Colatina, no Espírito Santo. Ele não sabia como ele tinha ido parar ali, até então ele estava meio confuso, ele sequer sabia se ele estava na Terra ou no Brasil. E ele ficou super assustado, começou a gritar, pedir ajuda. Era de madrugada, começou uma chuva muito forte de novo, ele acabou caindo ali do morro. E nesse momento ele conseguiu subir de volta no morro e ele viu que tinha uma pedra muito grande ali. Ele decidiu escrever as iniciais dele ali na pedra, porque ele sabia que ninguém ia acreditar naquela história, ninguém ia acreditar que ele tinha ido parar tão longe. Quando o dia amanheceu, ele saiu do morro e procurou ajuda. E a alguns metros dali ele encontrou um fazendeiro sentado na cerca de sua propriedade, que o deu roupas e o alimentou, e o ajudou a voltar para casa, avisando as autoridades que Pátero havia sido encontrado muito longe de sua cidade. A família, a polícia e a imprensa entrou em polvorosa porque ele tinha sido encontrado, porque até então eles só tinham encontrado o carro dele no meio da rodovia e eles acharam que ele tinha sofrido um sequestro ou então um assalto e estava todo mundo desesperado procurando por ele. Depois de toda aquela agitação de quando ele chegou, ele acabou passando por um processo de hipnose regressiva. Nessa hipnose ele relatou como que foi, ele teve algumas memórias que ele conseguiu falar para o hipnólogo, só que eles perceberam que tinham alguns bloqueios ali, ele não conseguia falar sobre certas coisas, ele não respondia direito às perguntas. Nesse link que a gente vai deixar aqui na descrição, você pode ver o diálogo entre o Onilson e o terapeuta na íntegra. É muito interessante. Além disso, a gente vai deixar um link aqui do YouTube que você pode assistir a entrevista inteira que ele deu para um canal de televisão na época. Ele passou por alguns exames mentais e eles apontaram que não havia nenhuma anomalia na sanidade dele. Este é um jornal publicado no Espírito Santo, que publica o que aconteceu com o senhor Onilson Pátero, e um médico afirmando que ele é um homem perfeito, uma pessoa perfeita, depois dos exames realizados na cidade de Colatina, no Espírito Santo. Pátero faleceu em agosto de 2008, aos 75 anos. Em sua entrevista à TV Infa, ele afirma que no momento de seu óbito partiria feliz por ter essas experiências privilegiadas de 2 contatos de 4º grau com extraterrestres em sua nave, e sem dúvida seria um dos casos mais intrigantes e interessantes da ufologia brasileira. É interessante notar que na entrevista ele lembra de muitos detalhes, ele conta tudo com muita certeza do que aconteceu com ele. Como é um caso um pouco longo, a gente deu uma resumida para você ficar sabendo de uma forma mais prática o que aconteceu com ele. E você aí que está assistindo, o que você acha dessa história? Deixa aqui embaixo na caixa de comentários. Não se esquece também de se inscrever no canal e de deixar seu like, porque isso ajuda a gente a subir na relevância do YouTube. Segue a gente também nas nossas redes sociais para vocês ficarem sabendo dos nossos próximos vídeos. E clica aí no sininho também para você receber uma notificação quando um vídeo novo for postado. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima transmissão fantasma.